Olá, eu sou a Caroline e eu vou dar uma pequena introdução ao projeto que eu fiz com o Richard, que chamamos de Pokémon Dash. Inicialmente, nos deparamos com o tema na matéria de ciência de dados, que foi o que mais teve influência nesse PI e nas etapas que nós seguimos. Um dos primeiros projetos dessa matéria coincidiu com a primeira atividade da matéria de PI, a criação de um scrapper, no caso de ciência de dados, para extração de informações de Pokémons em 2 sites diferentes. Essa foi a nossa inspiração para criar o nosso projeto, já que temos interesse no assunto de Pokémons. Fizemos alterações no Scrapper que usamos em ciência de dados, de forma em que ele puxava dados totalmente diferentes, e o único ponto em que são realmente idênticos é em relação ao site scrapeado. Essas informações são relacionadas às estatísticas dos Pokémons, que consideramos como as informações mais interessantes para se construir uma visualização, de forma que ajudasse a construir um time forte de Pokémons, se baseando nos tipos e estatísticas por tipo de cada um deles. Nosso projeto conta com 3 etapas para que as informações cheguem até a visualização. A primeira etapa é a etapa de coleta e tratamento, onde executamos nosso Scrapper. Ele foi feito em Python, utilizando a biblioteca ScrapEye. A execução dele é feita de forma manual, já que geralmente as informações de uma Pokédex não mudam até a próxima geração de Pokémons. Por isso, não vemos necessidade de automatizar esse processo, já que o Scrapper basicamente precisaria ser executado e as informações atualizadas somente a cada nova geração, o que acontece no decorrer de alguns anos. Como fonte de extração, usamos a Pokédex Cerevi.net, e de lá extraímos informações de vida, ataque, defesa e algumas outras, que acabaram não sendo utilizadas na nossa visualização por não se encaixarem no nosso planejamento. Essas informações coletadas passavam por um breve tratamento, utilizando a biblioteca Pandas, para retirarmos algumas marcações HTML, /Rs e /Ns, então colocadas num arquivo CSV. Esse arquivo CSV é enviado para a segunda etapa, de processamento de informações, também realizada em Python, com auxílio do MongoDB, banco de dados não relacional, que também tivemos contato na matéria de ciência de dados, e que, graças a essa propriedade, facilita a criação de relações entre os dados. As informações dos Pokémons são colocadas numa coleção do MongoDB, e com esses dados armazenados, começamos a fazer agregações para extrair estatísticas dos Pokémons. O resultado dessas agregações foi salvo em um arquivo JSON, que é o que usamos para alimentar nossa visualização, que é a terceira e última etapa do nosso projeto. Com os dados do nosso JSON, criamos nosso dashboard de Pokémons, usando JavaScript, jQuery e a biblioteca Chart.js, que é o que o Richard vai mostrar agora. Como dito pela Carol, é feita algumas agregações usando o nosso banco do MongoDB. Essas agregações elas são exportadas para um arquivo JSON e o JavaScript do nosso site pega esses dados que estão no arquivo JSON. Então, basicamente, todos esses gráficos que estão no site são agregações. Logo de cara, conseguimos ver um gráfico de barras que mostra o número de Pokémons por tipo de Pokémon. O seu eixo X, ele mostra a quantidade de Pokémons. E o eixo Y mostra cada tipo existente. Então aqui a gente consegue ver que o tipo água é o tipo que contém o maior número de Pokémons, e o tipo gelo é o tipo que contém o menor número de Pokémons, com exatamente 41. E o tipo água contém 141. E tem também outros gráficos de barra que diz sobre top 5. Esses gráficos eles podem ser filtrados por tipo. Por exemplo, se eu clicar no tipo Ice desse gráfico aqui, ele vai mostrar apenas Pokémon do tipo Ice em todos os gráficos de top 5. Aqui no gráfico de top 5 Pokémons, o eixo X diz qual que é o valor do overall de um determinado Pokémon. O overall é a soma do atributo HP, ataque, defesa e velocidade de um determinado Pokémon.
Aqui no eixo Y, ele mostra o nome daquele Pokémon. O primeiro Pokémon é o top 1 e o quinto é o top 5. Então ficaria primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E o eixo Y segue a mesma lógica para todos os outros gráficos de top 5. Então, aqui, em top 5 maior vida, o eixo X, ele diz qual que é a quantidade de vida daquele Pokémon. Aqui no eixo X, de top 5 maior ataque, ele diz qual que é a quantidade de ataque de um determinado Pokémon. Top 5 maior defesa, o eixo X, ele diz qual que é a defesa, a quantidade de defesa daquele Pokémon. Top 5 maior ataque, maior velocidade, o eixo X, ele diz a quantidade de velocidade daquele Pokémon. Do lado de cada gráfico de top 5, temos um gráfico de radar, que ele mostra os status, ou seja, ele mostra os atributos de um determinado Pokémon. E é possível filtrar o Pokémon referente ao gráfico do lado. Por exemplo, se eu clicar nesse Pokémon, ele filtra esse Pokémon e joga para cá, joga o gráfico de radar, os atributos desse Pokémon filtrado referente ao gráfico do lado. E isso vale para todos os outros gráficos de top 5. Então, se eu clicar nesse, ele joga os atributos para o radar. Então, aqui é a mesma coisa. Para esse gráfico também é a mesma coisa. E por padrão, ele sempre vem filtrando o primeiro Pokémon. Esse aqui também segue a mesma lógica. Só que nesse gráfico, a única diferença é que ele mostra o radar embaixo e não do lado, igual os outros. Lembrando que o objetivo da visualização desses dados é que seja possível construir um time forte para uma determinada batalha. Então agora eu vou citar alguns exemplos seguindo esse objetivo. Se eu pegar esses 5 Pokémons que estão nesse top 5 e montar um time, eu vou ter um time bem forte, pois esses Pokémons são os mais balanceados por terem um overall alto. Agora eu vou para outro exemplo. Se eu pegar esses 5 Pokémons que estão no top 5 maior ataque, com certeza eu vou ter um time muito agressivo, que sabe atacar muito bem, só que a defesa não vai ser tão efetiva assim, já que eu não estou levando em conta a maior defesa deles. E analogamente seria escolher esses 5 Pokémons que estão no top 5 maior defesa. Eu teria um time muito bom defensivamente, só que, por exemplo, aqui a gente consegue ver que o ataque deles é bem curto. Então eles não seriam tão bom ofensivamente, igual o time que eu montei anteriormente com esse top 5. Então, uma ideia muito boa seria eu pegar esses 3 Pokémons de maior ataque e 3 Pokémons de maior defesa. Assim, eu teria um time bem balanceado, né? Que é forte atacando e também é forte defendendo. Agora eu vou dar um exemplo filtrando por tipo. Então vamos supor que a gente tenha uma batalha que só aceite Pokémon do tipo Ghost. E eu teria uma ideia de montar um time de 2 Pokémons que seja um time rápido e um time com bastante HP. Então, primeiro, eu filtraria pelo tipo Ghost, que é o que pede para aquela batalha, e eu teria que escolher um Pokémon desse gráfico, que é de maior vida, e desse gráfico, que é de maior velocidade. Então, por exemplo, eu escolheria esse primeiro Pokémon, e no caso eu não escolheria o primeiro, porque é o mesmo, então eu escolheria o segundo. E aí eu vou eu vou montar o time com as minhas ideias, e se for uma ideia boa, eu com certeza vou sair vitorioso naquela batalha. Agora outro exemplo. Supondo que eu vou participar de uma batalha e eu já conheça o time do meu adversário. Então, o time do meu adversário é composto por 2 Pokémons e um Pokémon tem a maior fraqueza do tipo Gelo e o outro Pokémon tem a maior fraqueza do tipo Fogo. Então, eu montaria um time da seguinte forma. A ideia é que eu pegasse essas fraquezas do meu adversário e transformasse no maior atributo
do meu time. Então, nesse caso, eu precisaria escolher um Pokémon do tipo Gelo e um Pokémon do tipo Fogo. Eu também tenho a ideia de montar um time que seja bastante ofensivo e rápido. Então eu vou escolher dois Pokémons, um que seja ofensivo e um que seja rápido. Então começando primeiro por Gelo. Vou escolher um Pokémon que seja bastante ofensivo. Então eu vou escolher esse primeiro, que tem o maior ataque, e escolhendo um Pokémon rápido, vou filtrar por fogo, e vou escolher esse primeiro, que é o mais rápido daquele tipo. E o legal é que ele é o segundo mais forte também, do, do top 5 maior velocidade. Ele é o segundo que tem o maior ataque. Então, montando um time assim, eu teria grandes chances de vencer meu adversário. Então, a ideia principal da visualização desses dados é essa. Ir escolhendo os pokémons que estão nesses gráficos de top 5, sempre tentando encontrar uma combinação boa de pokémons para uma determinada batalha. Agora em código, temos um site HTML que ele contém um arquivo style.css, um script do tipo JavaScript e o nosso JSON, que são as agregações. Então, agora eu vou falar sobre o JavaScript do nosso site. Aqui tem as variáveis globais, que são os dados dos gráficos. Aqui tem um dicionário de strings, que são os títulos dos gráficos. Aqui temos uma função para fazer a leitura do arquivo JSON, no caso é esse aqui, né, que dá as agregações. E essa é uma função do jQuery, que vai executar assim que o DOM da página estiver carregado. Nesse caso, ele vai fazer a leitura do JSON assincronamente, usando o Ajax. E quando ele conseguir fazer a leitura, ele vai salvar na variável global JSON Data. E depois ele vai chamar a função para gerar os gráficos. A função Remove Tutorial é chamada quando clicamos no Entendi, desse card rosa. E ele serve basicamente para remover o card de tutorial, que é aquele card rosa. A função Toggle Dark Mode é chamada quando clicamos no botão modo claro / escuro. E ele basicamente, como o nome já diz, serve para mudar para Dark Mode no site. Então ele vai mudar a cor dos elementos do HTML. A função Update Charts ela é chamada quando um tipo é clicado. Então ela gerencia as chamadas de atualização para todos os outros gráficos com certos valores. A função Reset to Default ela é chamada quando clicamos no botão de limpar seleções e ela basicamente faz todos os gráficos voltarem aos seus valores originais. A função Generate é a função geral para a criação dos gráficos de barras, mas trata apenas da informação que vai neles. Então, é pego as respectivas labels e valores do JSON e é salvo em dois arrays separados. E isso é mandado para a função que gera o gráfico propriamente. Se o gráfico não for o primeiro, que é o maior deles, então é gerado um gráfico radar. E depois é salvo nas variáveis globais, de acordo com o gráfico que está sendo gerado atualmente. Essas variáveis gerais vão conter os 5 pokémons daquele top 5. Generate Initial Raw Data é a função que é chamada no jQuery quando ele termina de ler o JSON. E ela basicamente é responsável por chamar a função generate, passando os parâmetros. O elemento HTML que o gráfico de barras vai ficar, o elemento HTML que o gráfico de radar vai ficar, qual a chave do JSON que será lida e o título que o código de barras receberá. Create Setup for Chart é a função responsável por gerar o gráfico propriamente dito. E ela gera apenas o gráfico de barras.
e ela é chamada pela função generate. Aqui na função tem o primeiro switch case, que é para determinar a área total do gráfico. Aqui está mudando a cor do grid do gráfico, que é para ele ficar branco no Dark Mode. Aqui temos a constante plugin, que é o que o Chart.js usa para configuração de gráficos. E nela está definindo para não mostrar legenda no gráfico e também está definindo o título do gráfico. Depois tem a constante MyOptions, que é onde está colocando as configurações de scale e de plugin. E depois cria a função para detectar o clique. Aqui a constante data é onde é colocado as labels e o conteúdo cru. E aqui é a definição das cores para cada barra. E por último, é criada uma nova instância de chart, passando o elemento HTML, onde ele vai ficar, e colocando todas essas outras constantes de configuração que acabaram de ser definidas, que é o MyOptions e o Data. E no final, é salvo esse chart em um array que contém todos os outros charts, para ficar mais fácil acessar depois. Normalize Data é uma função que foi criada para normalizar os dados de 0 a 100, para ser mostradas no gráfico de radar. A função createSetUpForRadar é parecida com a função de criar gráfico de barras, mas dessa vez ela cria gráfico para o radar. Aqui temos o array das informações do Pokémon que será exibidas e depois criado basicamente as mesmas configurações da função de criar gráfico de barras. A diferença entre eles é que aqui na createSetUpForRadar foi criado duas funções de callback, que é essa e essa. Essas funções de callback fazem as seguintes coisas. Quando você passa o mouse em cima de um ponto, ele mostra a label e quanto ela vale. Como os valores foram normalizados, foi preciso criar uma função para que, quando passasse o mouse em cima, mostrasse os valores reais e não os normalizados. E também foi criada uma função para alterar o nome das labels, para colocar o nome inteiro dos atributos. E por fim, é criada uma instância chart, com essas configs que acabei de dizer, e também é colocado no array, igual foi feito em createSetUpForChart. A função UpdateChartWidth ela é chamada quando os gráficos de barra, os gráficos de top 5, precisam ser atualizados. Ou seja, quando se clica em um tipo do gráfico de quantidade de pokémons por tipo. Desse jeito, quando clicamos, ele precisa atualizar os gráficos de top 5. É preciso fazer um switch case para determinar qual tipo foi clicado. Outro switch case para saber de qual top 5 os dados estão sendo puxados. E é adicionado os pokémons daquele top 5 na sua variável global respectiva. E então, ele muda a cor do gráfico para ter a cor daquele tipo e atualiza o gráfico com os novos dados, título, labels e cor. E dá um update no chart. A função UpdateTheGraph é chamada quando é preciso atualizar um gráfico radar específico que é passado como parâmetro, junto com os dados e as cores que o gráfico terá. E então ele atualiza esse gráfico. A função UpdateRadarWidth é chamada quando precisamos atualizar um gráfico de radar. Ou seja, quando clicamos em algum Pokémon de algum top 5. Dessa forma. Essa função, ela basicamente gerencia qual gráfico de radar deve ser atualizado, iterando pelo array de gráficos até que as condições de atualização sejam satisfeitas, passando os parâmetros corretos.